Alô, alô pessoal, mais um podcast T2 Insider, esse é o nosso podcast número 4. Hoje eu estou aqui com meu amigo Jair Calisto e a gente vai falar um pouco para vocês sobre a CP 747 e sobre as implicações da rastreabilidade na manufatura, né, Jair? Perfeito, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É uma honra atender seu convite aqui e poder participar aqui junto com a sua plateia, que é imensa. E já não é a primeira vez, né? Já gravamos outros anteriormente, a gente já fez outros trabalhos conjuntos, né? É isso aí. E agora, trabalhando com você aí, nessa nova fase da minha vida e tentando aí continuar ajudando o setor. Exato, vamos lá. Jair, qual a sua percepção com a CP 747? A consulta pública foi prorrogada no final do ano passado. Ela se baseia no princípio do faseamento, unicamente, né, o ponto mais importante que tem lá dentro. E é um faseamento que para a indústria é muito ruim, baseado em percentuais. Então, toda a indústria, na época que eu estava no Sindusfarma, toda a indústria se posicionou contrária a esse faseamento. Nós propusemos, foi uma ideia lá dentro, foi minha, lá dentro do Sindusfarma, de enviarmos relatórios semestrais para a Anvisa. Então, obviamente que o primeiro relatório teria que ser um relatório baseado no cronograma, de projeto, do projeto. Na verdade, apresentar um projeto. Exatamente, porque as empresas precisam fazer isso. O primeiro passo é fazer um projeto. Então, nada mais melhor, né, do que você enviar um cronograma com um projeto, esse projeto e um cronograma de implantação, né? E a ideia foi bem aceita pela indústria? Pela indústria, sim, gostaram, e mesmo porque já existem fatos anteriores em que a própria Anvisa previa ou solicitava cronograma para as empresas de algumas coisas relacionadas a registro de produtos, algumas alterações. Isso já foi feito no passado. Já é comum, então. É comum, não é nada, não é uma novidade, não é uma surpresa nenhuma. Então, eu acho que isso ajuda as empresas e ajuda a própria Anvisa, né? E dá para mim, na minha opinião, dá uma segurança para eles em relação à implantação. E a Anvisa pode a qualquer instante ir auditar, ir lá e checar se realmente aquilo que está no relatório está sendo realmente cumprido, né? Eu acho que dessa forma fica mais tranquilo. E não vinculando as empresas a volumes ou a determinados produtos ou linhas. Eu lembro até que, com relação à proposta, a gente conseguiu contemplar que, na verdade, o KPI, cada empresa que escolhesse o seu, né? Exato. Fossem linhas de embalagem, fossem SKUs, ou mesmo em volume de produção. Então, a empresa escolhe o KPI que melhor se adequa à operação dela. Exato. Só que, aí é uma pergunta muito minha, assim, até por esse tempo todo que a gente já vem discutindo a rastreabilidade do setor. Você não acha também que, por outro lado, a gente pode, de repente, se flexibilizar demais, correr o risco de estourar o prazo lá no final? Ou seja, você não acha que a Anvisa tem esse receio realmente? Ela tem esse receio, e eles voltaram com esse receio de uma visita que eles fizeram em Portugal. Então lá a União Europeia acabou estendendo um pouco mais o prazo por problemas internos, né? Existe esse receio, mas eu acho que ele não é um receio que tem um fundamento forte, porque várias empresas já compraram máquinas, várias empresas estão com as linhas instaladas, então eu não vejo nenhum tipo de problema. E mais uma vez, ficaria aí a questão da auditoria. Ele pode a qualquer momento auditar as empresas e checar se esses relatórios estão sendo bem executados e se aquele planejamento está sendo cumprido. E a gente está sempre falando só de serialização, né? Ou seja, nesse prazo que a gente tem até esse hipotético abril de 2022, né, que a gente está esperando que depois vai ter algum tipo de acomodação do prazo, né? Não dá para falar de uma prorrogação, né? Prorrogação de acomodação do prazo, né? De alguma forma. Porque aí houve essa perda, houve uma perda, essa norma 747 deveria ter sido publicada já em abril de 19. Não a consulta pública, a norma mesmo, Isso, a norma final mesmo. Em abril. E a consulta pública em janeiro do ano passado. Então nós estamos aí um delay de quase um ano já. Então o setor não pode ser penalizado por conta de um atraso que veio de outra fonte, né? Você acha que a gente tem uma possibilidade do resultado dessa consulta pública ele ser publicado ainda antes de abril desse ano? É provável.
Eu acho que eles não deixariam... É provável, mas acontece o seguinte, isso tem que acomodar todas as contribuições, fazer condensação, ter um consenso de todas uma harmonização de todas essas contribuições, depois levar isso para a DICOL, aprovar e tal. Eu acho, assim, é possível, mas é bem difícil, viu? Eu trabalharia mais com o prazo de abril. Abril, né? É. Abril. Jair, a gente sabe que a rastreabilidade não é a única regulamentação que a Anvisa tem trabalhado, né? Na verdade, nos últimos anos, a Anvisa regulamentou diversas outras necessidades da indústria, e isso, por outro lado, até pode ter causado um boom de investimento, né, em função dessas adequações. A gente sabe que tem a nova RDC de boas práticas de fabricação, né? É 301. Isso. Onde é que a gente tem um link aí entre as boas práticas, ou seja, entre a BPF e a rastreabilidade em si? Você falou bem, várias normas foram revistas, revisadas no último ano. Na área que eu tocava, que era de área técnica, nós tivemos a 301, rastreabilidade, a 304, que trata das boas práticas de distribuição e armazenagem, e estabilidade de medicamentos. Foram assim, as principais, né? Quando que concerne a RDC 301, existe um artigo que trata do controle online de embalagem. Controle online de embalagem é a empresa ter um sistema eletrônico que detecte eventuais misturas de cartuchos na linha de produção e que ela tenha certeza de que aquela embalagem que está passando pela linha corresponde ao produto efetivamente que está sendo embalado. Várias empresas aí no passado já investiram em equipamento, já tem algum código, tem um código no cartucho, Pharmacode, que a empresa tem lá um sensor óptico que ele lê um código de barras ali que é o Pharmacode. É o Pharmacode. Esse código de barra já minimiza, mas eles querem que outras tecnologias sejam utilizadas, né, para verificar o produto em si, para verificar a gravação do prazo de validade, enfim, uma série de outras coisas. Presença do comprimido, né? Ou seja... Exatamente, tem que ter sistema de visão. Sistema de visão, ou ter uma balança, né, um check wader para verificar se o peso está correto ali daquele medicamento, enfim. Tudo isso é investimento. Tem que ver corretamente do que nós estamos falando. Estamos falando de uma linha extremamente automática, que produz aí milhares de unidades por hora. Aí sim, eu acho. Agora, algumas linhas manuais, talvez tenha que ter um pouco tem que ter uma parcimônia aí para olhar isso com calma, porque talvez não necessite tudo isso. Naquilo que diz respeito às linhas automáticas, às linhas que produzem grandes quantidades, eu acho que a empresa precisa pensar bem na hora de adquirir o equipamento de rastreabilidade para fazer uma coisa única, naquilo que for possível de ser feito, né? E não ter dois equipamentos semelhantes fazendo a mesma atividade. A gente até, em muitas ocasiões, recomenda, né, que o sistema de serialização também faça o setup do sistema de visão que vai fazer a checagem das informações variáveis, incluindo, às vezes, se você tem uma linha de embalagem, né, ou seja, em linha mesmo, ou seja, a parte da primária e secundária, incluindo o sistema de visão que faz a checagem no blister. Né? Correto, é isso mesmo. Então, tem que ter essa junção dessas duas coisas, dessas duas normas, olhar para não fazer investimentos duplicados e para poder atender as duas legislações. Então, é um momento aí que a empresa precisa estudar com calma isso, olhando a rastreabilidade e essas exigências da RDC 301 também. Mas o prazo da 301, ele também ele está parecido com o prazo da rastreabilidade? Como é que não está. A 301 já está em vigor, né? Já está correndo o prazo dela, só que para alguns itens existe uma transitoriedade. Então, para o controle online também tem uma transitoriedade. Entendi. Que a empresa pode utilizar para fazer, que é maior do que o da rastreabilidade. Ou seja, eu posso, de repente, aproveitar o investimento. Né, eu acho que deveria aproveitar o investimento. Porque o prazo, a transitoriedade para esse controle online, ele é maior do que o prazo agora da rastreabilidade, porque a rastreabilidade termina em 2022. Isso, exatamente. E as empresas têm um prazo um pouco maior para esse controle online da embalagem. Então, tem que pensar bem num projeto, por isso que
para a rastreabilidade precisa de um projeto bem consistente, harmônico e mais uma vez, né? É aquela questão de juntar todos os profissionais de todas as áreas, departamentos, para fazer uma coisa bem planejada, porque não é simples, aparentemente parece simples só imprimir um código de barras e não é isso. Não, né? O pessoal às vezes acha, tem uma visão muito simplista e acha que é só colocar equipamento, né? E realmente não é só colocar equipamento, não, né? Tem muita coisa a ser não feita. Agora, como é que você tem percebido a participação da distribuição e do varejo nessas discussões? Olha, eu conheço todos eles, né? A gente tem contato com todas as pessoas das associações da distribuição e do varejo, e eu vejo assim que é bem mais tímida do que a participação da indústria. Eu vejo que a indústria participa ativamente, a indústria está preocupada com tudo que está ocorrendo, e me parece que é a minha visão, né? O que eu vejo. Não estou acusando, não estou fazendo nenhuma ilação com nada. Eu vejo que é uma participação um pouco tímida ainda. Eu não tenho informações concretas ainda sobre o desempenho e como que eles estão evoluindo na implantação da rastreabilidade dentro do distribuidor e da farmácia. Vamos voltar ao que nós falamos há instante atrás. Não é tão simples. A farmácia talvez seja um pouco mais simples, porque ela tem que adquirir um sistema, um software, e fazer a leitura e pôr no banco de dados. Porém, para o distribuidor, o processo é muito complexo. Até por conta do volume, né? Em função do volume é muito maior. Em função do volume, ele vai receber produtos de todas as empresas, e ele também ele vai ter que desmontar aquilo que vem da indústria, né? As caixas. Ele vai receber uma caixa fechada, quando ele só faz uma leitura, em tese, né? Você vai fazer uma leitura na etiqueta e vai para o estoque, para o banco de dados. Agora, quando ele abre essas caixas, ele vai ter que fazer o picking ali de vários laboratórios, aí é que está o problema. Então, precisa ter um treinamento, precisa ter um amadurecimento dessa operação toda, que também não é simples. É uma operação também que eu reputo guardando a similaridade aí com a indústria farmacêutica na linha de embalagem lá com a agregação. Tem riscos de misturas, riscos de não identificar corretamente o produto, então eu vejo que precisaria ter um trabalho aí, um esforço de amadurecimento desse aprendizado que deveria ocorrer. Mas de verdade, Rodrigo, eu não tenho lá muita informação. Tem pouca visibilidade. Tenho pouca visibilidade. Entendi. Tá. Recentemente eles também passaram por um processo de uma regulamentação de boas práticas de transporte, não teve algo assim? Ainda está em vigor. Ainda está em vigor? Já foi publicada, mas ela vai ser revista, então tem a questão da temperatura aí no armazém, no transporte, que é algo bastante complexo para eles, eles têm que olhar isso aí com calma. Na verdade, parece que as regulamentações agora estão começando a permear na cadeia, né? Porque no passado elas acabavam ficando ali muito restritas à indústria, né? Agora elas estão... Até porque não faz sentido, de repente, ter todo um controle de processo, de qualidade no armazenamento da indústria, mas não estender isso para a cadeia, né? Porque o medicamento, na verdade, acaba passando em todos os pontos, né? E ele acaba passando em todos os pontos, e a maior parte da vida útil dele acaba ficando no distribuidor e na farmácia. Verdade. Dentro da indústria ele fica muito pouco tempo, ele fica lá um mês, 2 meses, e depois ele vai embora, vai para o operador logístico, distribuidor, então precisa ter aí um conhecimento e maior sobre a qualidade desse medicamento na distribuição toda, né? É um problema complexo, viu? Não é um problema simples de resolver, mas precisa se debruçar sobre Como tudo no setor farmacêutico, né? Como tudo no setor farmacêutico é bastante complexo. Bastante complexo. Uma coisa não é simples não, sabe? Você demora muito tempo para você entender dos processos, e cada hora você precisa se atualizar porque muda muito rapidamente, né? Então é bastante complexo, mas é desafiador. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente tem a questão da ativação da indústria, né? Na sua opinião, quando deveria ser o momento em que a indústria faria a ativação desse medicamento que ela produz, né? Porque o pessoal ainda tem muita dúvida em relação a isso, né? A gente sabe que eu tenho um prazo de 3 dias ali, mas aquele prazo de 3 dias é para movimentação, né? Ou seja, a ativação eu posso escolher quando fazer. Na sua opinião, quando é que ela deveria fazer isso? Essa é uma dúvida que as empresas têm, isso já foi falado algumas vezes, já foi conversado, então
Eu percebi, nesses anos todos, discutindo esse assunto, que as empresas, muitas vezes as pessoas, né, de modo geral, fazem uma confusão entre as boas práticas e a rastreabilidade. A rastreabilidade é apenas um item das boas práticas de fabricação, né? Não é o contrário. Então eu percebi que muitas vezes as pessoas invertiam a ordem, a lógica do negócio. Então, rastreabilidade é um item das boas práticas. Primeiro, precisa ser atendidos os critérios de boas práticas de fabricação, né? As questões relacionadas à qualidade, precisa entender como que funciona o processo, o produto precisa ser liberado internamente, as pastas de produção precisam ser fechadas, e só aí já teria condições de você ativar esse medicamento. O que eu percebi de algumas empresas é que a ideia delas é ativar esse medicamento no instante anterior à saída dele para o distribuidor ou para o operador logístico. Antes da venda. Antes da venda. Então, me parece que é por aí. Eu acho que é o último momento possível. Que é o último momento possível. Então, eu acho que assim, entre o fechamento de todo o processo de qualidade, encerramento da ordem de produção pela garantia da qualidade e a colocação no estoque e disponibilidade para a venda, acho que seria nesse ínterim, nesse meio tempo, que você poderia ativar. Ou logo após fechar a ordem de produção e dado encerrado aquela ordem com todos os requisitos de qualidade atendidos, poderia ser aí, ou como muitas empresas pensam em somente ativar esse cereal quando ele for realmente despachado para a venda. Eu acho que mais ou menos por aí acho que está bem adequado. Entendi. Na minha concepção. Antes é risco total, sabe? Você está com o produto sendo serializado, está com o produto sendo encerrado a ordem de produção da embalagem, aí é risco. Você pode ter problema de alguma reprovação, de alguma revisão, de alguma parte do lote. Então não é o momento adequado. Somente quando a garantia da qualidade, quando eu tenho uma decisão de uso ali que eu libero ele para comercialização, é o principal momento que eu poderia fazer, né? Daí para frente. É isso aí. A gente tem que lembrar também que eu tenho essa possibilidade desde que eu não tenha nenhuma movimentação, né? Ou seja, se você tem ali um produto que ele sai direto ali da sua produção e ele já vai para uma unidade de armazenamento que é fora do site, ou seja, eu tenho uma troca de custódia ali entre CNPJs diferentes, de qualquer jeito eu teria que fazer a ativação, né? Então, é discutível isso. Tem pessoas que entendem que não. Eu acho assim, você vai tirar uma quantidade imensa de produto e levar para um outro site, que pode ser do outro lado da rua, como pode ser em outra cidade, eu acho que é um risco de você transitar com esse produto dessa forma. Eu acho que você tem que ter o controle, porque se acontecer algum problema no mercado, você tem que recolher rapidamente. Então, recolher rapidamente significa saber onde é que ele está. Eu ainda tenho alguma dúvida sobre a validade de não rastrear esse produto e de não ativar esse produto. Eu acho que ele teria realmente que, mudando de armazém, ter essa possibilidade de ativar. Porque você consegue dar uma certa segurança. Sim, com certeza. Mas eu não tenho segurança 100% disso que eu estou falando, entendeu? Ainda é uma coisa que teria que ser discutida muito com as indústrias, com as empresas. Já ouvi opinião dos dois lados. Eu acho assim, para preservar a qualidade, eu acho que teria que ativar. Certo. E um ponto bastante importante que foi uma vitória recente aí nessa discussão da rastreabilidade foi a possibilidade de fazer serialização aqui no país, né, de produtos importados. Exato. Como é que vai funcionar isso? Olha, foi uma vitória realmente, porque hoje nós temos no país aí uma quantidade imensa, tem mais de centenas de importadoras. Mudou muito o mercado nos últimos anos. E isso é cada vez mais comum, né? É cada vez mais comum. Infelizmente, né? Empresas que fecham produção aqui e só importam. Começou assim com um número gigantesco de novas empresas, empresas de produtos biotecnológicos, produtos para doenças raras, empresas com 1 ou 2 produtos bem específicos. Então, essas empresas somente importam, porque não tem condições de você ter uma fábrica aqui. Então, esse número de empresas cresceu bastante. Paralelamente, outras empresas, já com fábricas estabelecidas aqui, as multinacionais, foram cerrando as suas plantas. Né? Então, várias que fecharam as plantas. Então, essas empresas que possuíam plantas, elas estão se transformando em importadoras também.
Ao se transformar em importadora, a área fabril deixa de existir e, consequentemente, a AF dessas empresas sofre uma alteração. Então, elas passam a ter uma AF somente para importar e distribuir medicamentos, de forma que ela não tem mais AF para produzir. A embalagem, essa questão de colocar o código, o código serial aí na embalagem, é aparentemente simples, mas ela é uma operação industrial. É uma operação, é uma etapa de embalagem, né, na verdade. É uma etapa de embalagem e precisa ter uma AF para embalagem. Então, é bastante complicado. E ela está dentro de todos os controles que eu tenho que ter por conta das boas práticas de fabricação. Exatamente. Você tem que ter todos os controles ali dentro, porque você vai abrir as caixas que vão chegar, vai gravar, você pode gravar errado, você pode ter que separar a embalagem, você vai ter que fazer uma triagem daquilo que é bom ou que não é. Então, e você vai ter que também fazer a conciliação, que é uma tarefa super importante da indústria farmacêutica, que se faz com as embalagens e vai ter que fazer agora com o cereal, né? Conciliação do cereal. Então, foi uma vitória realmente e vai ser permitido que se faça isso em terceiro. Desde que tenha autorização de... exatamente. A AF de embalagem. Tem a AF de embalagem, tem a certificação de boas práticas, então eu acho que esse problema foi resolvido, porque a gente tinha aí uma preocupação de que essas empresas, não havendo uma instrução lá na matriz ou uma norma lá no país de origem para serializar os medicamentos, esse produto teria que ser serializado aqui. Tecnicamente, legalmente ele não poderia ser serializado. Porque ele porque já é um produto acabado. Né? Exatamente. Então, porque a empresa, não é por ser produto acabado, é porque a empresa não teria não tem autorização de funcionamento para embalagem. E nem a certificação de boas práticas e não tem planta. Então. E até para colocar o pessoal a par dessa situação, o que acontece é o seguinte, aqui em países como a Turquia, por exemplo, a Argentina, o operador logístico é liberado para fazer essa atividade. Né? Exatamente. Coisa que não vai ser permitida aqui no Brasil. Talvez a gente não tenha o melhor dos mundos, mas foi uma vitória em relação a não ter o pior deles, né? Que era só vir serializado. Exatamente. Então agora as empresas que só importam, elas poderão serializar em terceiro e aí está resolvido o problema para eles, estão tranquilos agora. E falando no operador logístico, a gente até é favorável que se adote o mesmo mecanismo que se adota lá na Turquia, né? Nós vimos lá os operadores logísticos lá executando uma operação simples de embalagem. Não faz diferença tem nenhuma. Equipe de qualidade, tem farmacêutico responsável, tem uma equipe e dá para fazer. Eu também defendo essa ideia de que pequenas atividades em que não há manipulação do produto, não há abertura da caixa, que é com o medicamento fechado, lacrado, você pode fazer algumas atividades ali. Então, não vejo problemas. Eu acho que no futuro breve a Anvisa deve repensar. Mesmo porque, Rodrigo, são várias atividades que são feitas. Por exemplo, há uma gravação de produto proibido à venda, que é para o Ministério da Saúde, para a SUS, etc. E tal. Então, essas pequenas coisas poderiam ser feitas, né? E se puder ser feito no operador logístico, vai ser ótimo, porque muitas dessas importadoras ela transfere os produtos diretamente para o operador logístico. Então, o operador logístico poderia receber esse medicamento, fazer a gravação lá, serialização, Seria muito mais barato, inclusive. Né? Seria mais barato, direto, então, com toda a segurança. Eu vejo que nesse caso não há problema. Eu queria só aproveitar aqui, já que nós falamos um pouco da questão de BPF, há também uma necessidade das empresas se prepararem para os seus processos internos, né? Sim. Porque nós vamos deixar de produzir, de controlar o medicamento lote a lote e vamos passar a controlar unidade a unidade. Então, há toda uma mudança aí de procedimentos, de capacitação, recapacitação dos funcionários, para poder fazer essa gravação corretamente. A gente sabe que a agregação é um problema, né? A agregação na verdade, é a parte mais sensível da serialização. É a parte mais sensível, que pode trazer perda de produtividade, pode dar alguma dificuldade aí. Então, essa questão de processos tem que ser muito bem executada, muito bem elaborada, os profissionais têm que ser muito bem treinados para que a coisa faça uma transição mais tranquila aí nesse processo. Eu acho que a gente vai ter bons desafios pela frente. Né? Eu acho que tem sim. As pessoas que estão lá na ponta da linha, lá,
os chefes, os gerentes, né, dessas empresas têm aí um desafio bastante grande para colocar, mas é tudo superável, a gente já percebeu, já viu isso, né? Sim. Com outras experiências de outras empresas, que é tudo superável. É trabalhar firme e fazer um bom projeto, né? Até quando começamos a discussão aqui, realmente a gente procurava cases para se espelhar, né? Exato. Enquanto a gente estava discutindo aqui, a Turquia já fez, né? Os Estados Unidos também já está fazendo. A gente tem iniciativas agora na Rússia, né? Em outros países também. Exato. A Rússia até inventou um tal de cryptocode lá, que é um código criptografado, mas é coisa de russo mesmo. Mas eu acho que a gente está até numa... a gente está até numa fase boa aqui no Brasil, em relação a realmente ver isso saindo do papel. Exatamente. Eu acho que agora precisa ter aí a clareza toda das normas, né? Acho que precisa também publicar aquele guia. Sim. O 0,099, precisa publicar a versão 1 ali. Sim, claro, é verdade. Para as empresas terem realmente o caminho certo a ser seguido. E eu também acho que nós temos que produzir um guia de implantação operacional. Parte do que nós falamos aqui teria que estar mais ou menos desenhado esse guia. Sim, verdade. Né? Essa questão de BPF, essa questão toda de treinamento, que parte da embalagem que você vai usar, né? Para gravar. Então, algumas dessas coisas, minimamente, né? Até para dar um pouco de orientação para as empresas. Porque você sabe, né, Rodrigo, tem algumas empresas que já estão bem avançadas, num patamar um pouco elevado, e tem outras que estão ainda numa fase aí zero ainda do conhecimento. Então essas empresas precisam de algumas informações a mais. Sim, claro. Então eu acho que um guia de implantação operacional seria bem-vindo. Sim. Junto com os outros guias que estão aí, inclusive aquele guia da GS1. Sim, tem um guia de codificação, você lembra da daquele guia antigo? Que falava do leitor, falava do código. Isso também é importante, né? Sim. Só saber se é um fundo claro com uma tinta escura. Sim. Pode parecer uma coisa assim banal, mas às vezes pode ocorrer uma falha aí de leitura por uma questão dessa, né? Exatamente. Ter uma impressora que imprima corretamente, imprima bem. Então, tudo isso é importante ser avaliado. Inclusive você que está nos assistindo aí, se quiser procurar esse guia, é só colocar no Google lá. GS1, Data Matrix, rastreabilidade de medicamentos, que provavelmente o Google vai responder direitinho, né? Tá no site da GS1 Brasil, então é um PDF lá que a gente teve um trabalho grande lá, né? Muitas indústrias participaram para realmente conseguir clarificar algumas coisas que nós precisávamos em relação à regulamentação ainda naquela época, né? Não era a lei nova, não era essa lei mas nova. Como é só em serialização, né? E a gente sabe que serialização não mudou, nada. E não vai mudar. Então, inclusive, até por isso, recomendo que quem está aí no projeto, que cuide logo da parte de serialização, né? Porque a Anvisa não está falando mais de serialização, né? A gente está falando só da transmissão do dado, né? Então, a serialização você precisa ter para fazer isso. Exato. Então, é bom se preparar, né? Beleza. Jair, obrigado pela presença mais uma Rodrigo, vez. Eu agradeço a você. O segundo vídeo já aqui. Estaremos aí nas próximas oportunidades, se você me convidar. Claro, está sempre convidado aqui. Obrigado Pessoal, a todos. Um abraço e até a próxima, hein?